Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Hoje a gente está super animada aqui, a gente vai ter uma discussão maravilhosa, temos uma convidada super especial, é a Becca Price. Oi, gente! Rebecca, bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. A gente está super animada de ter você. Hoje a gente vai falar sobre Doutrina e Convênios 89, de 89 a 92, e o tema se chama Um Princípio com Promessa. A gente vai estudar a palavra de sabedoria, que é algo muito especial, é uma revelação tão importante para os nossos dias. Mas antes da gente entrar no tópico, a gente queria saber um pouquinho mais da nossa convidada, para o pessoal te conhecer. Conta um pouquinho para a gente sobre você. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, maravilhosas, conhecedoras das escrituras, que mulheres incríveis que vocês são. Então, eu sou a Rebecca Price, as pessoas me conhecem como Becca Price, e eu moro aqui nos Estados Unidos desde quando eu tinha 21 anos, eu tenho 40 agora, então 19 anos, e quase, né, o mesmo tanto de vida no Brasil, agora eu tenho aqui, quase. Eu tenho 4 filhas, eu sou casada, e moro aqui pertinho de vocês, em Salt Lake. Eu sou fotógrafa de tempo integral, eu tenho alguns estúdios aqui na região. E nasci na igreja. Maravilhosa, por sinal. Se vocês forem lá na página dela, são fotos perfeitas. Obrigada. E meus pais são conversos na igreja, e quando eu nasci eles já tinham sido batizados e selados. Eu sou a segunda de 4 filhos, então eu tenho são 3 meninas e um menino. Eu sou a segunda. Que mais que eu posso falar? Perguntem. Qual a idade dos seus filhos? Sim, as minhas meninas. 4 meninas, uma vai fazer 17 agora em julho. Uma tem 14 e eu tenho gêmeas que vão fazer 13 já em agosto. Então vai ser 17, 14, 13 e 13. Então quase perto, quase não, mas de tudo adolescente, a gente vive cada dia é um mistério, porque você não sabe quem que vai estar de bom humor quando elas acordam. Eu estava até falando com meu marido ontem à noite que ontem elas estavam em super bom humor. Nossa, elas estavam animadas, elas estavam sorrindo muito, estavam brincando, não teve briga. Ai, bom. Porque sempre tem alguma coisinha assim. Mas cada dia é uma aventura. Surpresa, né? E com 4 meninas, a gente gosta de dizer que se uma não quer ser sua amiga hoje, eu passo para outra, e aí, vão comigo no shopping, ou vamos fazer isso comigo, e aí se essa não tá muito afim, passo para a próxima, sempre tem alguém que tá afim de fazer alguma coisa com a mãe, e é assim, com as meninas, mas são minhas companheiras, minhas Rebecca, meninas. Você falou que, né, você cresceu no evangelho e tudo mais, mas quando foi assim que teve aquela chama, que você realmente sentiu que você estava no caminho certo, que esse era o evangelho de Jesus Cristo? Ótima pergunta, porque eu acho que eu nunca tive esse momento, inclusive quando eu adoro falar sobre Doutrina e Convênios, porque foi o meu primeiro ano do seminário, e nessa época eu me questionava, eu pensava assim, mas por que eu não tenho essa hora, esse momento que muitas das vezes a gente vê os santos tendo, né? Que, nossa, eu acredito, ou tive aquele sentimento, assim, que me fez realmente saber. E aí eu lembro conversando com um amigo que estava na missão, na época, e falando assim, eu não acho que eu sei que eu acredito, eu sei que eu tenho testemunho, mas eu nunca tive esse momento. Aí esse meu amigo me falou assim, é porque você já foi cultivando desde muito pequena, então assim, não tem nada errado sobre não ter esse momento, porque é uma coisa boa também, né? Mas contanto que você reconhece e está trabalhando no seu testemunho. Então eu me questionava sobre isso, por que eu não tenho essa hora que assim, uau, foi uma grande revelação para mim, ou uma provação que me fez realmente mudar de rumo a uma mudança de coração. Nunca teve. Teve já toda aquela
cultivação, né, desde É uma pequena. raiz forte, né? Você foi cultivando a raiz. Isso. Então, assim, o que agradeço muito aos meus pais, né, por terem me proporcionado esse crescimento de testemunho, né, gradualmente, à medida que eu fui crescendo, foi me alimentando com esse testemunho. Então, que a minha fé cresceu de maneira que não precisou ter, né, aquele momento. O que é incrível para algumas pessoas que têm, e eu acho super legal, acho que é muito interessante ouvir a conversão delas também, mas que no meu caso eu não tive exatamente, mas eu senti à medida que foi passando o tempo que o meu testemunho estava fortalecendo, aumentando e as experiências adicionando também ao testemunho que eu tenho hoje. Porque você foi colocando à prova, eu acho, né? Mesmo sem perceber os mandamentos, né? O evangelho, os ensinamentos de Cristo, e aquilo foi te dando a força e o testemunho que você precisava, né? Porque é isso mesmo que a gente fala. Às vezes tem pessoas que têm aquelas experiências como Saulo, né? Que virou Paulo ali na estrada para Damasco e aquela coisa, né? Mas acho que a maioria de nós é realmente de pouquinho em pouquinho. Eu acho que é isso que o Senhor espera de nós também, né? Tanto faz a sua caminhada como é a sua caminhada. A caminhada e a jornada espiritual das pessoas vai ser diferente. São únicas. E eu acho que esse é o ponto principal da gente aceitar, inclusive, né? Sim. De que todo mundo tem uma jornada diferente na igreja. Com certeza. E que isso que faz cada um ter o seu testemunho diferente também. Isso que nos fortalece também, né? Porque um aprende com o outro. Isso, a gente precisa um do outro. Mas legal, então, foi ótimo aqui. Acho que eu estou super animada para esse papo, a gente conversar um pouquinho mais. Então, a gente vai ver, né? O Doutrina e Convênios 89, aqui no próprio Vem Segue-me, né? Fala que na escola dos profetas, o profeta Joseph Smith ensinou aos élderes de Israel a respeito da edificação do reino de Deus na terra. Eles conversavam sobre verdades espirituais, oravam juntos, jejuavam e se preparavam para pregar o evangelho. Mas havia algo naquele ambiente que seria estranho, né, para nós hoje, e que também não parecia certo para a Amy Smith, né? Durante as reuniões, os homens fumavam tabaco e mastigavam, né? E não era incomum naquela época, na verdade era super comum. Só que isso deixava manchas pretas no chão, né? E isso alguém tinha que limpar. E tinha também aquele outro fora, o odor no ar, né? E aí eles estavam até falando, imagine, né? A escola dos profetas, que era uma salinha pequena, todo mundo fumando ali, devia ser aquela fumaceira, né? Sim. E aí Emma conversou com Joseph sobre o assunto. E ele consultou o Senhor. E essa foi a resposta que ele recebeu em relação à Doutrina e Convênios 89. E essa revelação deu aos santos e às gerações vindouras um princípio com promessa de saúde física, de sabedoria e de grandes tesouros de conhecimento, né? Que é o que a gente precisa para passar nessa terra. Uhum. Eu queria só dar uma lida em Santos, que é exatamente perfeito como você falou, Carol. No capítulo 15, ele fala assim, né? Que depois que as aulas terminavam das escolas dos profetas e os homens saíam para cuidar dos afazeres diários, Emma e algumas jovens que eram contratadas ajudavam a limpar a sala de aula. Como os homens fumavam cachimbo e mascavam fumo durante as aulas, a sala ficava enfumaçada, como a Carol falou, e o piso estava coberto de tabaco cuspido quando eles saíam. Emma esfregava o chão com toda a força, mas as manchas de tabaco continuavam no chão. E o que eu achei interessante aqui no Santos é que ele fala assim, ela reclamou a Joseph da sujeira. Joseph normalmente não fumava, mas não se importava que os outros o fizessem. As reclamações de Emma, porém, fizeram Joseph questionar se o uso do fumo era correto à vista de Deus. Que homem sensível, né? Com certeza com muitos defeitos, mas que sensibilidade. Acho que, claro, além de ouvir a esposa, ele eu acho que levou pra frente esse questionamento. É isso que eu achei legal, sabe? Ele pensou se aquilo era correto à vista de Deus. Emma não era a única a se preocupar com isso. Os reformadores dos Estados Unidos e de outros países do mundo achavam que fumar e mascar fumo e também as bebidas alcoólicas eram hábitos imundos. Mas alguns médicos acreditavam que o tabaco curava muitas enfermidades. Com certeza, mas não da maneira na qual era usada, né? Isso é uma coisa bem legal que a gente vai ver no 89. Porque muitas pessoas questionam. Ah, mas espera aí, então se o Senhor fez, por que a gente não pode usar? Muitas vezes a gente precisa usar na parte externa do nosso corpo, né?
ou como um remédio e não como uma recreação, né? E muitas coisas também foram apropriadas pelos homens Exatamente. e modificadas também, né? Mas o que eu acho legal do que você leu, Laís, é que a Emma questionou. Ou seja, a revelação dele partiu da dúvida de outra pessoa. Então, é importante a gente ter alguns questionamentos também e levantar e falar com o Senhor, porque pode trazer outras revelações também para nossa família. Pô, será que a gente está no lugar certo, na hora certa? E conversar com o marido, conversar com os filhos, ou conversar com a amiga, será que eu estou vivendo, sei lá, será que eu estou na minha faculdade certa? E o Senhor vai guiando, né? Se a gente não questionar as coisas que a gente está fazendo, se a gente continuar vivendo da maneira que estamos vivendo, será que as promessas de Deus vão se cumprir, né? O discurso do Elder Bednar foi muito, para mim foi muito especial isso que ele falou, né? Dessa questão de estarmos sempre ponderando, buscando revelação constante, né? Uhum. Uma coisa que você falou que eu gosto muito de realçar é que na época também já era de outras religiões questionar sobre essa parte da bebida e do tabaco. Porque não é só a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que simplesmente colocou a palavra sabedoria ali, ou, né, colocou essa revelação ou instrução. Já era também, naquela época, já tinha outras instituições, tanto de saúde, que começaram um movimento falando sobre os males do cigarro, da bebida e tudo mais. Então, acho que uma das coisas muito da característica de Joseph Smith é de que ele também questionava, até porque ele via, né, o que acontecia com as pessoas, e no caso da influência de Emma, como você falou, e ele leva ao Senhor essa questão, porque justamente ele é um homem que questiona muito, ele quer realmente aprender e descobrir o que era melhor para os membros naquela época. E por conta desses questionamentos que a gente tem muitas das revelações, que ele sempre levava essas questões ao Senhor. E não é algo só particular da nossa religião também, né? Outras religiões também já estavam querendo saber o que era melhor para o corpo. Um detalhe daquela época também é que a água era muito suja, né? Então, às vezes, eles tomavam muita bebida alcoólica, tal, porque, assim, muito vinho fermentado, porque era melhor, ou então chá, né? Porque eles tinham que ferver a água. Então, muitas daquelas coisas, muitas das revelações que a gente tem hoje é por conta também da forma que a gente vive hoje. Por que não teve essa revelação no tempo de Moisés? Por que só veio agora para o nosso tempo, né? Por quê? Porque a gente hoje usa mais, hoje a gente... Tem uma água potável. Exato. Então, assim, é interessante que muitas das coisas que foram surgindo lá estavam meio que no ápice, né? Eles bebiam mais bebida fermentada do que água. Eles fumavam mais do que respiravam, né? Então, que uma das coisas até que fala nos Santos é que eles sentavam e já pegavam o fumo e já começavam a fumar. Enquanto Joseph estava falando sobre as coisas sagradas de Deus, cuspiam no chão o tabaco, né? Então, é interessante que para aquele ambiente, algo tão sagrado acontecendo ali, estava tão sujo, né? Eles não conseguiam nem enxergar Joseph direito por causa da fumaça. Então, e olha que interessante, aqui ele fala, Emma observava os alunos chegarem e subirem a escada até a pequena e apertada sala que se reuniam. Alguns homens chegavam à escola tendo se lavado e bem vestidos, em respeito à natureza sagrada da escola. Alguns deixavam de tomar o de jejum, de modo que iam para a reunião em jejum. Então, é isso que você falou. Alguns vinham tão preparados, né? Mas ainda tinha esse hábito que eles tinham, né? Do cachimbo, do tabaco. E era também a sala onde ele traduzia, né? Onde Joseph traduzia. Então imagina, todo mundo vai embora e ainda tá sujo, né? Assim. Exato. Por isso que elas tinham que entrar e dar uma limpada, né? Mas assim, para que tudo isso, né? Muito interessante mesmo. Até porque, por exemplo, como ele fala aqui, que eu achei interessante, ó. Ele fala também o seguinte, quando Joseph levou a questão ao Senhor, ele recebeu a revelação, né? Uma palavra de sabedoria para o benefício dos santos desses últimos dias. Nela, o Senhor advertiu seu povo contra o consumo de bebidas alcoólicas, declarando que as bebidas destiladas eram para lavar o corpo, que a gente vai ver aqui no 89. Ao passo que o vinho era para ocasiões como sacramento. Ele também advertiu contra o uso do fumo e das bebidas quentes. O Senhor enfatizou uma dieta saudável, incentivando os santos a ingerir cereais, ervas e frutas e consumir a carne com moderação. Enfim,
foi declarado que a revelação era uma advertência e não um mandamento, né? E as pessoas iam achar isso muito difícil mesmo, né? Mas ele fala, ainda assim, depois que Joseph leu as palavras nas escolas, para a escola de profetas, os homens presentes jogaram fora seus cachimbos e nacos de fumo de mascar no fogo para mostrar sua disposição de obedecer ao conselho dado pelo Senhor. Assim que foi dado, né? Muito legal. Muito legal. Que reverência, né? Que reverência. Eu achei isso demais, né? Então acho que duas coisas assim que eu tava pensando, né? Uma é a gente estar atento aos nossos estupores de pensamentos, que é o que o Senhor, eu acho que isso vai nos ajudar a tomar melhores decisões, né? Como a Letícia falou, se eu tô num lugar, não sei, tá aquele estupor, né? Isso é tão importante, né? O Espírito vai falar com a gente, né? Todos nós temos o Espírito Santo, né? E as pessoas têm a luz de Cristo no geral. Então é muito importante a gente saber se estupor e realmente questionar o Senhor dessas coisas, né? A gente se perguntar, será que eu tô no caminho certo? Esse é o que o Senhor quer para minha vida, né? Para minha família. E a outra coisa, realmente, a gente está disposto a obedecer quando a revelação é nos dada. Gostei muito da atitude deles, né? Não pode? Então tá, vou tirar, né? Então eles provavelmente também já estavam percebendo que isso é um vício, né? A palavra de sabedoria, ela tem o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, mas essas que não pode é porque elas vão trazer vícios para a nossa vida. E o vício, ele acorrenta as pessoas, né? A gente até comentou de um discurso que foi dado, né, de uma amiga lá na nossa ala, que ela falou que ela tinha uma amiga que jovem, né, e ela falava, vamos aqui fumar e tal, né, e ela falou bem firme que não iria fumar naquele momento, né, e ela até falou para as outras meninas também, não vamos fumar. Enfim, essa moça cresceu e continuou com o vício do cigarro, nunca conseguiu se libertar. E ela falou a tal ponto que ela não consegue viajar de avião, porque ela não consegue ficar algumas horas sem o fumo. Então, olha isso, né? Que contraste, que como a gente realmente tem que estar atento para a gente não cair nessas armadilhas de Satanás. Então, acho que essa palavra veio, né? Fora o que a gente deve, o que a gente não deve e o que a gente deve fazer, realmente por isso que vem a nossa sabedoria, né? A sabedoria de Deus, para a gente saber aplicar essas palavras para a nossa vida. E, bom, vamos ler então aqui no 1 e no 2, né, pra gente, que nem você falou, é realmente uma palavra de sabedoria para nos deixar mais sábios, né, para entender os propósitos do Senhor. Eu vou ler um aqui, Beca, você leu o 2? Uma palavra de sabedoria para o benefício do conselho de sumo sacerdócio. Desculpa. Uma palavra de sabedoria para o benefício do Conselho de Sumos Sacerdotes, reunido em Kirtland e da Igreja e também dos Santos de Sião. Para ser enviada como saudação, não como mandamento ou coerção, mas como revelação e palavra de sabedoria, manifestando a ordem e a vontade de Deus quanto à salvação física de todos os santos nos últimos dias. Como o Senhor se importa conosco, né? E assim, tudo bem, a gente vai ver, acho que a Lele, antes da gente começar, até falou de Brigham Young, mas, né, Lele, que você falou... Eu tinha comentado um pouco antes da gente ligar a câmera, eu acho, que foi interessante que nessa época, ele, quando ele estava presidindo... aqui, numa conferência de 1851, o presidente Brigham Young, ele fez como um apoio que todas as irmãs que iriam deixar o uso do chá, do café, etc., pudesse manifestar com a mão direita. E aí depois ele também fez para que todos os homens abaixo de 90 anos pudessem deixar o tabaco, o uísque e todas as coisas mencionadas na palavra de sabedoria também manifestassem da mesma forma. Eu acho interessante essa menção também de abaixo de 90 anos, porque eu imagino que acima de 90 anos talvez fosse mais para questões médicas, não sei. Eu tentei encontrar aqui alguma coisa que falasse, mas talvez eles pudessem fazer uso medicinal, né? Mas eu achei legal que ele usou isso numa conferência como forma de, olha, a gente já aprendeu a palavra de sabedoria, então agora vamos todos, de comum acordo, fazer uma promessa de agora, a partir de agora em diante. Quase 20 anos, né? Por quê? Porque essa revelação foi recebida em 33, né? E isso foi em 51. Então, tanto que no Santos ele fala aqui, né, por exemplo,
Foi declarado que a revelação era uma advertência e não um mandamento. Muitas pessoas achariam difícil abandonar o uso dessas substâncias fortes. E Joseph não insistiu em uma conformidade estrita. Ele continuou a consumir bebidas alcoólicas ocasionalmente. E ele e Emma, às vezes, bebiam café e chá. Isso foi em 33. E em 51, como é importante a gente ter um profeta vivo também. Porque Brigham Young sentiu e provavelmente recebeu essa revelação do Senhor de que agora vamos enforçar não, né? Mas agora é o mandamento. Reforçar. Porque, na verdade, aqui estava dizendo 2. Não como mandamento ou coerção, mas como revelação e palavra de sabedoria. Então, como o Senhor nos prepara? Eu sinto isso. A gente sempre fala de um bebê, né? Ele começa no leite. Ele não vai direto pro mel. A gente tem que esperar para a criança comer mel e depois a carne. Então, acho que o Senhor veio preparando os santos, né? Então, hoje, a gente já está vivendo realmente esse mandamento. É muito mais fácil a gente viver, né, hoje. Com certeza. Porque eles já começaram lá atrás, né? E ele fala até que em 1870, ele falou que o chá, o café, o uísque e o tabaco preparam o sistema para todos os tipos de doença. Isso foi o presidente Brigham Young que falou. E aqueles que não conseguem guardar a palavra de sabedoria, mostra que eles não conseguem. Ou seja, né, que é realmente um vício. Que essas coisas viciam. E a palavra de sabedoria, se for realmente seguida, iria adicionar a vida dessa geração que estava nascendo, né, 20 a 30 anos. Então, realmente, a gente vive muito mais hoje do que naquela época. E como a Lali falou no versículo 3, fala que foi dado como princípio com promessa. Que fala, dada como princípio com promessa, adaptada à capacidade dos fracos e do mais fraco de todos os santos que são ou podem ser chamados santos. Que lindo, né? Adaptado à capacidade dos fracos e do mais fraco de todos os santos. Então, acho que dá para todos nós seguirmos. Mas eu acho que o que a gente vai se agarrar é o quê? A promessa. A promessa e outra coisa que eu também venho pensando. Vamos focar no fazer, no que tem que fazer e não focar no que não pode. Por quê? Porque realmente também tem muitas maldades hoje, como que está aqui no versículo 4, né? Essas coisas que eram para, talvez, coisas medicinais, foram trocando, né, pela maldades e desígnios que está lá no 4. Você pode ler pra gente, Beca? Eis que, em verdade, assim vos digo o Senhor, devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e preveni-vos, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação, que é justamente o que a gente vê hoje, né? Assim como, à medida que foi passando os anos, também foi se adicionando mais instruções. Inclusive, agora, recentemente, também tem, né, uma carta da primeira presidência falando sobre vape, sobre outras substâncias que foram adicionadas até ao vigor da juventude, né, o panfleto e tudo mais, e atentando os santos a esse tipo também de vícios que agora são mais modernos. Né? E será que é para prevenir a gente? Que é para acorrentar a gente? É para chatice? Não. É porque o Senhor vê à frente, obviamente, né? E como falou aqui no 2, quanto à salvação física de todos os santos nos últimos dias. Exatamente. Não é só, ele não estava só se importando com a parte espiritual, né? Mas com a parte física. Inclusive, esse mandamento, essa revelação, é com a promessa até física, né? Mental. Toda essa parte que vem do cumprimento dessa revelação. Eu fiquei pensando, né, como é importante a gente cuidar do nosso corpo e da nossa mente, né? A gente sabe que o nosso corpo é um templo do Senhor, né? E a gente precisa de revelação constante nessa vida para a gente tomar as decisões. E um dos meios de Satanás nos enganar é principalmente ele pegar no corpo, né? Então, às vezes ele pega no corpo, às vezes com a roupa, às vezes com tipo de como você se expressa, né? Que o corpo é como a gente se veste, o que a gente põe na gente, é uma expressão. Até a maquiagem, né? Às vezes. Até as maquiagens, às vezes fica... Mas né? é uma das maiores armas de Satanás mesmo, é a parte externa, né? Porque ele sabe que da maneira como influencia a parte externa, a sua atitude, tudo vai refletir a sua parte espiritual e interna.
né? E o corpo e o espírito, eles estão ligados, né? É a parte física, é tudo tudo coisa, mesmo. tudo é espiritual. A gente precisa lembrar disso. Eu lembro que eu até estava ouvindo o Tony Robbins uma vez, né? Que ele é um coach e tal. E daí ele fala assim, que se uma pessoa está depressiva, ele fala, a primeira coisa eu vou falar para ela trabalhar, fazer uma postura, sabe assim, ir numa academia, trabalhar o corpo, porque aquilo vai ajudar a mente, né? E eu fiquei pensando, isso são estudos, né? Sim. E isso aqui tá nas escrituras, né? A gente já sabe, né? O Senhor tá falando Já aqui. revelou faz tempo. Revelou pra gente cuidar do nosso corpo, né? Do templo, que o nosso corpo é um templo de Deus, tá lá na Bíblia já. Mas como que a gente pode colocar isso em prática, né? Tem meios da gente usar, tem pessoas que usam a meditação para se lembrar disso todos os dias, né? Na nossa oração a gente se lembrar. E eu fiquei pensando, né, que esse é um tópico legal até pra gente sentar com os nossos filhos na noite familiar, igual o Brigham Young fez, gente, não vamos provar nada, né? Porque a gente sabe que os nossos adolescentes vão ser oferecidos tudo, né? Hoje o mundo, né, tem acesso fácil, É o né? mundo das oportunidades. E a decisão tem que vir antes, né? Eu vou contar pra vocês uma coisa que a gente faz lá em casa, que às vezes não é algo extremo como as drogas ou bebida alcoólica, mas às vezes a gente vai comer Lá em casa a gente gosta muito de comer em casa, porque, né, obviamente com um chefe que é o marido, a gente tem essa vantagem, mas eu cresci já com a minha mãe cozinhando muito em casa e procurando sempre muito coisas naturais. Mais no sentido da variedade de legumes, de fibras, de grãos e por aí vai. E aí, naturalmente, isso lá em casa a gente gosta de fazer. Eu acho que veio realmente da minha influência crescendo. Mas, às vezes a gente vai comer num restaurante de fast food. E aí, depois que sai de lá, a gente sente a barriga doer. E as meninas já vieram reclamar sobre isso. I don't feel good. Ela fala assim, né? Minha barriga tá doendo. E aí eu vi que era uma ótima oportunidade, isso a gente já tem feito por alguns anos, de justamente mostrar para elas que é o corpo dizendo que aquilo não foi bom. Então, quando às vezes a gente vai escolher algum lugar para comer, aí elas falam assim, a gente quer ir naquele lugar que vende hambúrguer, né? E aí a gente fala, lembra que não foi bom para você daquela vez, então vamos evitar. Então, assim, parece que é delicioso quando você tem a ideia, mas lembra que aquilo não foi bom para você, o seu corpo não quer aquilo, isso não é bom, então tem que evitar. Não estou dizendo que é para todo mundo, né? Mas você justamente ter o controle do seu corpo e escutar esses avisos do seu próprio corpo e usar aquilo ali como a sua palavra de sabedoria, né? Pessoal, porque agora você sabe que se eu tomar esse certo leite, não faz bem, né? Ou se eu comer esse certo alimento, não vai cair muito bem. E várias vezes que isso acontece, é o seu corpo te dizendo que não é bom para você, né? Então a gente faz muito isso lá em casa, a gente de entender e prestar atenção nesses sinais do seu corpo também. E às vezes fica insistindo, parece, né, nisso, realmente vai dar um problema mais sério, né? E às vezes o que é bom para a Letícia não é bom para mim. Isso. Às vezes essa dieta serve para ela, né? Às vezes as pessoas acham que porque para uma pessoa funcionou, vai funcionar para nós. E não é assim, é muito pessoal. Muito pessoal também, de escutar o corpo. Para mim, eu realmente fico pensando, refletindo bastante como o Senhor nos ama. Porque Ele quer que nós sejamos livres, quer que nós sejamos sábios, né? Obtenhamos essa sabedoria e esse conhecimento por nós mesmos. Mas não é que não é de graça, mas assim, nós precisamos ter o esforço, né? Geralmente, quando a gente quer adquirir algum bem material, a gente tem que sacrificar alguma coisa. A gente vai focar, né? Vamos supor, guardar dinheiro para comprar tal coisa. Então, é a mesma coisa com o corpo. Nós precisamos nos abster de algumas coisas para que nós alcancemos algumas outras coisas, né? E o Senhor vê à frente. Para mim, chamou muita atenção da questão dele falar... No 4, devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração dos homens conspiradores nos últimos dias. Por quê? A indústria, né? A indústria de homens que são... homens que eu digo, homens assim, um homem, né? Mulheres e homens, mas assim, né? Gananciosos, onde através da saúde das pessoas, eles vão tirar vantagem para ganhar dinheiro. Então, o Senhor viu tudo isso à frente. Como a gente tem que confiar no Senhor. Me lembra muito do que agora, na última conferência em abril, me lembra muito o que o presidente Nelson falou para nós. Confiarmos no Senhor.
Nós precisamos dizer, agora é o momento de nós confiarmos. Tanto que o Senhor nos deu certas liberdades, né? Para quem está aqui, mora por aqui, sabe que tem a Universidade Brigham Young, né? Que é uma universidade da igreja e que há muitos anos atrás não tinha as máquinas com cafeína, né? Com bebidas que tem cafeína. E aí quando teve, eu acho que o pessoal achou, nossa, o Senhor então modernizou. Mas eu vejo que o Senhor, na verdade, está nos dando a oportunidade de escolhermos por nós mesmos. Não sermos servos indolentes, mas o Senhor quer que nós sejamos servos de ação. E a palavra de sabedoria nos dá, o Senhor nunca vai nos tirar o nosso arbítrio, mas Ele vai nos advertir, nos ensinar com amor, né? Sem coerção, como está falando aqui, porque quem faz isso é o inimigo e quer nos acorrentar e nos aprisionar. Mas agora acho que a gente podia também focar um pouquinho na promessa. Quais são as promessas, né? Que o Senhor deixou, a gente está falando tanto aqui, mas o que a gente Deixa eu quer só receber? mencionar duas coisas. Tem um artigo na Liahona de agosto de 2019, que ela fala sobre a palavra de sabedoria. O título é A Palavra de Sabedoria, o que é e o que não é. Então é interessante, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, vai naquele artigo que fala, tem bastante citação, a garantia de saúde e tudo mais, mas ele fala, tem uma seção ali que fala bênçãos prometidas. Ele fala, viver a palavra de sabedoria é uma grande bênção. Aqui estão algumas maneiras mencionadas no livreto Para o Vigor da Juventude, pelas quais você pode ser abençoado. A ausência de dependências prejudiciais, mais controle sobre sua vida, um corpo mais saudável, uma mente mais alerta, orientação do Espírito Santo, mais capacidade para servir ao Senhor. E aí ele tem uma seção que diz, nunca permita que Satanás ou outras pessoas enganem você de modo a pensar que a violação da palavra de sabedoria tornará você mais feliz, popular ou atraente. Às vezes até o contrário, né? Acho que a gente... Com o tempo, né? Nossa, crescendo no Brasil e estando na escola, o único membro, às vezes, na escola inteira, e aí você sendo jovem, convidado para as festas, e você não usufruindo, né, das ofertas que tem nas festas, e os amigos perguntando por que você se encontra naquela posição de explicar a sua crença, e é bem desconfortável às vezes, e por isso que para a juventude é tão difícil, né? Tão difícil. Às vezes aqui, quando tem mais amigos na escola, às vezes tem o apoio, né, dos colegas, mas a gente sabe, né, crescendo no Brasil e muitos lugares aqui também que não tem a igreja com tantos membros, né, é difícil. É difícil. Então, é bom que fala isso, né? Não vai ser popular, mais atraente. Já vai sabendo logo que é isso daí. Exato. Já vai. E nessa mesma edição fala sobre tudo, sobre vape, sobre chá, sobre, como é que fala? Marihuana? A maconha. Maconha, obrigada. Não é do meu mundo, então eu não vou saber. Não uso. Não, mas tem gente que usa pra... mas fala sobre uso medicinal. Por isso que é uma sabedoria realmente, né? A gente tem que ter muita sabedoria, inclusive, né? Até com exercícios, com as coisas que a gente precisa fazer, para que também isso pode tornar, né, uma obsessão. Então também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que a gente tem que realmente precisa dessa sabedoria. E sobre os princípios, né? O princípio é que o nosso corpo é um templo de Deus. Então, baseado nesse princípio, né, nós vamos ter muitas promessas. Tem aqui um discurso de princípios e promessas que está na lição que o presidente Monson, ele conta a história de John Larsen, que ele era um membro fiel da igreja. Ele serviu durante a Segunda Guerra Mundial na guarda costeira dos Estados Unidos, no navio da União Soviética em Câmbria, né? E ele fala que tinha uma batalha nas Filipinas e chegou um avião e aí teve uma destruição total e só ficou John e os 3 companheiros. Eles reuniram seus equipamentos e correram para a praia na esperança de partir em um outro navio. Felizmente, o navio rebocador os levou até o último navio que partiria da Bahia. Os homens do navio de partida, em um esforço para sair o mais rapidamente possível, estavam ocupados no convés e tiveram tempo apenas para jogar cordas para os 4 homens a fim de subirem para um convés. Então, aquele desespero, né, de jogar corda. Só que o John, ele tinha um rádio muito pesado amarrado nas suas costas e ficava balançando na ponta da corda. Ele estava balançando na ponta de uma corda de 12 metros. E aí, na lateral de um navio que partiria para o mar aberto, ele começou a escalar a corda lentamente, ciente de que se ele se escorregasse, ele ia morrer.
Depois de subir apenas 1/3 do percurso, ele sentiu seus braços queimarem de tanta dor. Ele estava tão fraco que sentia não ser mais capaz de agarrar-se à corda. Com suas forças esgotadas e arrebatado pelo sombrio destino, John silenciosamente clamou a Deus, dizendo-lhe que sempre guardara a palavra de sabedoria e viver em retidão, e que naquele momento precisava desesperadamente das bênçãos prometidas. John disse mais tarde que, ao terminar sua oração, sentiu-se revigorado. Ele começou a escalar a corda novamente e parecia voar. Quando chegou ao convés, a respiração era normal e sem qualquer dificuldade. E as bênçãos de saúde e do vigor prometidas na palavra de sabedoria foram-lhe concedidas. Então ele deu graças ao Pai Celestial pela resposta desesperada à oração de socorro, e aquele seria um lembrete para o resto de sua vida, né? Então, essa foi uma história feliz, né? Eu tenho uma experiência pessoal, assim, com os meus pais, né? Bom, primeiro que a minha mãe se batizou no Evangelho por causa da palavra de sabedoria, né? Meu avô, ela tinha que acender o cachimbo do meu avô. Meu avô pedia para ela acender e ela falava que ela odiava, ela não gostava, né? Porque ela tinha que sentir e tal. E a minha avó também sempre fumava muito e ela sentia exatamente o que a gente estava falando, aquela fumaceira, aquele cheiro, era muito desconfortável. E ela falou que quando os missionários vieram na casa dela, ensinaram sobre a palavra de sabedoria, ela falou, essa é a igreja que eu quero, né? Ela sentiu naquele momento. E minha mãe sempre guardou a palavra de sabedoria. Mas o final da vida dela, né, ela teve câncer. E isso é uma coisa que meus tios, que não são da igreja, né, eles criticavam um pouco. Eles falavam, porque a sua mãe nunca bebeu, nunca fumou, e olha o que aconteceu. Morreu cedo, teve câncer e tal. E aí eu fico pensando, né, que talvez se ela, né, desde que ela descobriu o câncer até o falecimento dela, foram 5 anos. E eu fico pensando, às vezes, se ela não tivesse guardado a lei da palavra de sabedoria, as coisas, talvez ela nem viveria tudo isso, e talvez não tanto com qualidade, né? A minha avó teve câncer também, né, mesma coisa que a minha mãe, e ela morreu mais rápido, porque minha avó sempre, né, o pulmão já era mais fraco também, ela, né, era mais velha, enfim. E são coisas também que a gente não tem que se culpar por que aconteceu, né? Os desígnios do Senhor, o tempo do Senhor aqui na Terra é para cada um, de uma forma. Mas se a gente faz a nossa parte, a gente fica livre de saber que quando o Senhor tirar a gente dessa terra, a gente fez o nosso melhor, né? Não importa o que aconteceu, né? Eu não sei se vocês têm alguma experiência que vocês gostariam de compartilhar em relação a isso. Não uma experiência pessoal, mas eu acho que essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, tanto na igreja quanto fora, ou aqueles que estão querendo se conhecer mais e se batizar, porque tem isso, né? Como que uma pessoa que segue tão bem, né, a palavra de sabedoria ainda tem as doenças que debilitam tanto ou até tiram a vida, né? Então é difícil de explicar. É difícil porque o Senhor não promete que vai ficar livre dessas doenças e tudo mais, mas como que a gente faz? Mais é forte difícil de suportá-las, né? Dentro também da lição, ele fala pra gente ir pro Seu Corpo é Sagrado, do Guia da Força dos Jovens, né? Eu gostei muito de ler com bastante atenção, assim, cada trecho que fala, né? Que possuem verdades eternas. Seu corpo é a imagem de Deus, o ser mais glorioso e majestoso do universo. Então, que especial é isso, né? Assim, da gente cuidar realmente desse templo do Espírito Santo. Né? E eu fiquei pensando muito sobre essa questão do meu corpo ser um templo para o Espírito Santo. Acho que eu nunca pensei com tanta firmeza, assim, enquanto eu estava estudando esse estudo. Porque eu amo o templo, eu amo ir para o templo, eu me sinto renovada, eu me sinto em paz, eu me sinto... É incrível poder ir para o templo, para casa do Senhor, se sentir digna de estar lá e de estar honrando com os meus convênios. Então eu fiquei pensando nessa questão, né? Como que o Espírito se sente no meu corpo? Quão bem eu estou cuidando dele? E eu fiquei até pensando em coisas que eu preciso mudar hoje que vão ajudar com que meu corpo esteja mais preparado, esteja mais... seja mais fácil de suportar as coisas do dia a dia. Às vezes fazer uma caminhada longa, será que eu estou pronta para fazer uma corrida? Ou para carregar uma mochila com todos os mantimentos da nossa família, se for preciso, né? Então eu fiquei pensando muito nessa questão. Mas voltando um pouco para a guia da Força dos Jovens, ele fala: sua alma é feita de seu corpo e de seu espírito.
né? Então, por esse motivo, a saúde física e a saúde espiritual estão intimamente ligadas. O Salvador revelou a palavra de sabedoria para ensinar princípios de cuidar de seu corpo, prometer bênçãos físicas e espirituais. E aí ele fala sobre os sentimentos sexuais, que são uma parte importante do plano de Deus, mas quando que a gente deve ter, como que a gente deve ter esses sentimentos. Então ele fala sobre a importância da lei da castidade, que é importante a gente ter esses sentimentos quando casados, quando próprio com um homem, com uma mulher. E que ele até fala, né, muitos no mundo zombam, ignoram da lei de Deus, mas o Senhor nos convida a ser seus discípulos e viver um padrão mais elevado do que o do mundo. E aí ele fala sobre alguns convites, e ele fala, trate seu corpo e o corpo de outras pessoas com respeito. Então não é só a nós, mas também com aqueles que a gente interage. Então, ao tomar decisões sobre suas roupas, corte de cabelo, aparência, pergunte a si mesmo, estou honrando o meu corpo com uma dádiva sagrada de Deus? E aí eu vou compartilhar um pouco no meu estudo, eu fui lá e fui para honrar, né? O que significa honrar? Então, conferir honras, dar crédito e merecimento, exaltar, levar às alturas, glorificar, tornar-se digno, dignificar-se, enobrecer, engrandecer, manter-se fiel a um compromisso, pagar, quitar uma dívida assumida, fazer sentir ou sentir orgulho, lisonjear-se. Então, é realmente a gente ter orgulho daquilo que a gente tem, agradecer a Deus por aquilo que a gente tem, né? E realmente manter-se fiel a um compromisso. Eu gostei dessa palavra. Mas eu só queria enfatizar mais uma parte que foi interessante sobre o meu estudo de hoje lá em casa, que logo antes de sair de casa, meu filho acordou e a gente estava conversando, não era sobre o meu estudo, mas surgiu o assunto que um amiguinho do futebol dele usa um brinco. E aí eu falei assim, filho, mas a gente aprende que... Aí eu falei, eu estava estudando sobre isso agora, posso ler para você um trecho e tal? Do meu estudo, e eu fui e sei duas coisas. Então, a primeira coisa o Pai Celestial, Ele quer que nos vejamos como realmente somos, não apenas um corpo físico, mas seus filhos amados com um destino divino. E aí ele fala, evite estilos que enfatizem ou chamem a atenção inadequada para o seu corpo físico, em vez de quem você é como filho ou filha de Deus, com um futuro eterno. Deixe que a pureza moral e o amor de Deus guiem suas escolhas. E aí, mais pra frente, ele fala sobre... e aí foi a segunda coisa que eu falei pra ele, que foi sobre a perguntas e respostas ali. Ele fala, qual é o padrão do Senhor sobre vestuário, aparência, tatuagens e piercings? E aí ele fala, o padrão do Senhor é que você honre a santidade do seu corpo, mesmo quando isso significa ser diferente do mundo. Deixe que essa verdade e o Espírito sejam seu guia ao tomar decisões, especialmente decisões que têm efeitos duradouros em seu corpo. Seja sábio e fiel e busque conselhos de seus pais e líderes. Então foi uma experiência bem interessante poder ensinar isso para ele. E aí, no mesmo momento, ele falou assim, mãe, mas fulana de tal, que é uma amiga nossa, tem 2 furos na orelha. E eu fiquei pensando nisso, falei... E agora, né? Assim, na minha casa eu ensino que o certo é a gente usar um furo, porque eu entendo que essa é a forma de eu honrar o Senhor, de estar com a aparência limpa, simples, né? E assim, eu sei que tem muitas pessoas que assistem a gente que também pode usar por escolha pessoal, mas eu senti muito forte que é um assunto que a gente precisa tratar. Porque o Senhor, ele é muito claro nos mandamentos. Ele é muito claro em como a gente tem que se preparar para recebê-lo. E como que a gente precisa cuidar do nosso corpo, do nosso espírito. E quanto mais elevado a gente estiver perto do Senhor, com aparência simples, com aparência limpa, seja em bijuteria, seja em maquiagem, seja tatuagem, quanto mais limpo estivermos para o Senhor, melhor vai estar o nosso espírito. Mais preparados a gente vai estar de encontrá-los, de encontrar o Senhor e viver essa vida elevada. Eu gostei muito do que você falou sobre elevar o padrão, né? A gente vê assim, por exemplo, até a questão do garment está diminuindo, né? As pessoas pensam tal, né? Só que não é esse o propósito é elevar o padrão. Como a gente vai elevar o padrão, podendo, né, usar, enfim. A gente pensar, né, como o nosso espírito pode se elevar mesmo essas coisas. Então, é muito importante a gente pensar de elevar o padrão. E, Lele, eu acho que
esse sentimento que você teve, essa revelação que você teve de como ensinar o seu filho, veio do cumprimento da palavra de sabedoria, de procurar, né, realmente seguir o que o Senhor colocou o princípio para nós. E isso faz parte da promessa que o Senhor deixou. Vamos ler aqui no final da sessão 89, a gente vai ver então, palavra por palavra, quais são as promessas que o Senhor deixou para nós. Eu vou começar e a gente vai pela Beca e vai para vocês, tá? E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer essas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. O que significa isso? Significa vida, significa disposição, né? Medula para os ossos. A gente sabe que muitas doenças causam que não tenha a medula, né, bem boa, saudável, né, para os ossos, né? O que é saúde para o umbigo? Né? Alimento para o nosso espírito, alimento para o nosso... Uma mãe, quando está grávida, como que o bebê se alimenta? É através do cordão umbilical, é pelo umbigo. Então, o alimento espiritual e o alimento, obviamente, temporal, né? O alimento, enfim, físico, que é importante para que nós tenhamos isso. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento. Sim, tesouros ocultos. Eu adoro essa parte também. Adoro essa parte. A mente abre, né? A gente fica mais fácil receber revelação. Suscetível a receber aquelas revelações também, que é a preparação do templo, né? Como um corpo, de receber essa revelação e essa sabedoria. Eu ainda ouso dizer, eu já tive algumas experiências na escola, enfim, com isso que a gente está falando de adolescente, ser oferecido, mas ter tomado a decisão antes de sentir, eu sou uma filha do Senhor, eu sou divina. Ou ouvir algumas coisas sobre mim, negativas, e eu saber no meu espírito que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo. Então precisa provar com aquela coisa ali naquele momento. Então, tinha coisa até que nem era substância, nem era bebida, nem era nada, mas isso que eu falei, comentários ruins que vieram até mim, de que eu sou isso, aquilo. E eu saber quem eu sou, eu acho que para mim foi o preparo físico que fez o espírito sentir isso. Então, tesouros ocultos, gente, é um tesouro a gente saber da onde a gente veio, quem nós somos, né? Enfim, tantas outras coisas que não dá para limitar. Não dá pra gente colocar todos os tipos e tudo que alguém poderia fazer de errado. É muita coisa, por isso que o Senhor nos deu essa liberdade pra gente poder escolher. Penso, uma das coisas é dormir cedo, acordar cedo, Perfeito. Né? Então, assim, quando a gente não dorme direito, ou não dorme 8 horas, dorme só 2, sei lá, né? Tá fazendo um trabalho e aí acorda pra ir pra escola, a gente não consegue focar direito, né? Parece que as coisas não entram, ou às vezes entram e logo saem. É o sinal do corpo, né? Eu preciso dormir mais, hoje eu não. E pode até funcionar 1, 2 dias, mas depois, overtime, né? Com o tempo já não vai dar mais. Estressado, né? Muda o nosso humor, enfim. Agora essa promessa do 20, pra mim, E correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. Eu acho que essa, assim, eu tenho várias experiências também, assim, de que quando a gente está servindo o Senhor nos nossos chamados, o Senhor abençoa para a gente não se cansar, para a gente ter a inspiração que a gente precisa, e várias coisas, assim, já aconteceram comigo, pessoalmente, que eu senti essa promessa se cumprindo. Né? Quando a gente pensa, não tenho tempo para visitar a irmã, não tenho tempo para fazer uma comida para alguém, e coisa assim, mas quando a gente põe à prova, a gente não se cansa, a comida multiplica, tudo acontece, né? Os milagres acontecem. Isso. E aí no 21, e eu, Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles como os filhos de Israel e não os matará. Amém. Isso também, né? A gente lembra daquela história, né? Da gente estar cumprindo as palavras, né? A gente está marcado, né? E os anjos não vêm. E a gente tem a promessa de que a gente está seguro. Eu acho que é isso, né? A palavra de sabedoria nos dá a segurança e a paz que a gente precisa. A gente ficou tanto, né, nesse assunto e eu lembro, né, que eu conheci a Beca num dos vídeos da igreja há muitos anos atrás. Eu tinha visto, eu já sabia de você sobre a foto, né, que você é famosa pelas suas fotografias. Mas aí eu vi, né, que você tem uma experiência em relação ao teu marido. E eu lembro que pegaram vários tipos de casais com problemas diferentes. E que a pessoa continua vivendo o evangelho. E no caso da Beca, acho que seu marido estava com dúvidas em relação ao evangelho, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Meu marido, ele me falou que não acredita mais na igreja e em Deus, em tudo, em relação à religião e tudo mais. Isso agora faz 9 anos, agora.
nesse ano. E na época, assim, foi muito difícil para mim. E eu acho que o vídeo que a gente fez, né, alguns anos depois, quando a gente estava pronto para compartilhar, também foi justamente mostrando como que as famílias ainda podem ficar juntas, né, mesmo com a diferença de crença. Né? Eu continuo acreditando e tenho um testemunho muito forte da igreja e do Senhor, do Salvador e do Pai Celestial. E isso, as minhas experiências que eu tenho, eu nunca posso negar, porque eu sei o quanto que elas foram tão fortes para mim. Mas e também abriu a minha mente em relação, até como eu falei antes, né, que a experiência que cada pessoa tem no Evangelho é diferente. E, obviamente, quando ele me falou que não acreditava mais, eu não tive toda essa sabedoria, né? Eu não consegui ver todo esse caminho à frente. Hoje eu vejo, né, das bênçãos que me trouxeram, do quanto que eu me aproximei ao Pai Celestial por conta disso. Mas, em relação à palavra de sabedoria, inclusive, já que, né, a gente tocou nesse assunto, uma das coisas que foi bem assim de imediato, quando ele me falou, é que eu fiquei com medo, eu tinha essa preocupação. Agora que ele não acredita, que agora ele não tem mais essa ligação com a igreja e com as doutrinas e os princípios, os mandamentos, o que vai acontecer? Né? Será que ele vai se aventurar em beber, em experimentar drogas, esse tipo de coisa? Acontece muito, né? E pode parecer besteira quando a gente fala assim, acontece muito, né? E eu me sinto, na verdade, muito abençoada que ele não foi nesse caminho, mas era a minha preocupação. Inclusive, assim, de imediato, eu meio que dei um ultimátum, né? Eu falei assim, se você beber, nem precisa voltar para casa. Nossa, e agora quando ouve falar isso, assim, eu falo assim, gente, que loucura! Mas foi a minha reação no momento, sabe? E eu não tenho nenhum remorso em relação à maneira como eu reagi. Porque eu sei que naquele momento era o que eu sabia, era o que eu tinha ali pra mim, sabe? Era o que eu não sei, era algo que eu tinha como segurar. Era o controle que eu achava que eu tinha, mas hoje, talvez até compartilhando, ajuda outras pessoas a verem que talvez não é dessa maneira que seria o melhor. Não sei se tem uma maneira melhor, mas eu agiria diferente se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Mas existe o medo, né? Existe a preocupação de que aquela pessoa, aquele membro, o seu amigo, né? Pode ser um membro da sua família, um amigo que deixa de acreditar nas coisas da igreja, que vai realmente seguir esse caminho que a gente como membro, como a gente está falando, né, não apoia, né? Mas, porque inclusive eu participei de muitas produções da igreja, porque eu trabalhava na época, inclusive eu trabalhei muitos anos com a igreja, fazendo as produções como Mensagem Mormon e tudo mais, entrevistas com autoridades, e uma delas, na época, inclusive, ela compartilhou que a filha dela estava passando por uma experiência como a minha, do marido também ter deixado de acreditar, parado de acreditar. E ele seguiu esse caminho de beber, e de experimentar drogas e tudo mais. E, infelizmente, o casamento deles não sobreviveu, porque ele chegava em casa realmente muito alterado. E isso pode acontecer tanto com o marido como a esposa, né, gente? Não é só o marido. Mas aquilo lá eu me identifiquei muito porque era justamente uma mãe, né, e vendo o pai seguindo esse caminho, chegava em casa muito tarde e maltratava e tudo mais. E essa irmã autoridade geral contou que viu a vida da filha dela se transformar nisso e que, né, no final das contas, o divórcio foi realmente a melhor decisão nesse caso. E então a gente ouve isso e acontece muito. A gente já não ouve tanto, né, a história como a minha, que eu me sinto assim extremamente abençoada e grata pelo meu marido por ele me apoiar na igreja, apoiar as minhas crenças das meninas também. A gente continua indo para a igreja, ele vai com a gente e a gente apoia também as decisões dele de não acreditar mais e continuar sendo uma pessoa maravilhosa que ele é, né? Assim como ele apoia o nosso discipulado, e eu sou muito grata realmente por isso, né? No começo não conseguia falar sobre isso sem desabar,
né? Era algo ainda assim muito real, não muito real, mas era muito cru ainda, né? Muito raw. E assim, era muito difícil, mas eu sou grata por ter passado por essa experiência, porque hoje eu vejo que o Senhor me preparou também para isso, para poder até, inclusive, de repente ajudar outras pessoas, né? Uma das coisas que levou a gente a compartilhar e fazer o vídeo que você assistiu foi o meu marido, na verdade. Porque até a gente se viu naquela posição de que a gente não sabia o que fazer. A gente não tem manual de instrução quando alguém deixa de acreditar ou quando alguém decide tomar uma outra, né, um outro rumo, um outro caminho, que a gente, como membros da igreja, a gente é tão forte, né, principalmente na parte de famílias eternas, né, por causa do templo e de todos os mandamentos que a gente tem. Então, a gente se viu ali meio que num momento que a gente não sabia o que fazer. Então, a gente procurou ajuda de uma conselheira de casais, né, um marriage counselor. E a gente começou a ter essas sessões, porque para mim era importante. Bom, para os dois, a gente sabia que a gente não queria deixar de estar junto. A gente honrava a nossa família de tal forma que a gente queria estar junto. Mas como que a gente ia fazer isso? Como que ia ser o dia a dia? Como que a gente ia navegar aquela nova realidade para a gente? Então, a gente começou a ver, a se encontrar, né, com essa conselheira e ela abriu os olhos, assim, de que, bom, para mim, existem muitas pessoas que não são da igreja, que são pessoas incrivelmente bondosas, caridosas, de caráter muito bom, e eu sabia, e aí eu vi que assim, meu marido não ia mudar simplesmente porque ele não acreditava mais. Então foi um aprendizado para mim também, e para ele, né, de continuar honrando também a nossa família, de forma que, né, não quebrasse aquele convênio da família em si, embora não tinha Deus mais naquele triângulo, né, porque Deus, marido e a esposa, né, para mim era a maior preocupação também. Mas estava ali por tua conta. Exato, Está porque lá foi um comprometimento, um convênio comigo, né, e com a nossa família. Eu achei legal que você falou que ele ainda vai com você na igreja e ele te apoia nos teus chamados, né? Você falou porque você às vezes faz as atividades lá e ele te ajuda a montar. Ele sempre está ajudando. Às vezes as pessoas até chamam ele de assim, membro honorário do comitê de atividade, porque ele sempre está muito envolvido e está ajudando. E eu tenho que dar crédito também aos membros ali da nossa região, da nossa comunidade, que sempre de braços muito abertos, né, recebem ele. Alguns sabem, alguns não sabem, alguns talvez imaginam, será que ele, né? E esse que é o legal, de você não colocar expectativa nas pessoas, e isso me ajudou muito, eu tenho que dizer. Me ajudou muito porque agora eu olho as pessoas de uma forma que, assim, a gente nunca sabe em qual lugar na fé elas estão, né? E para não julgar. E que a gente tem que, né, sempre estar ajudando as outras pessoas, não importa em qual lugar na jornada da fé que elas estão. Isso foi algo que eu aprendi, né, muito. É uma montanha-russa. E às vezes, exato. E eu não sei se no futuro, de repente, ele vai voltar, e não espero por isso, não estou assim, na esperança que isso vai acontecer. Vivendo hoje porque você acha que ele vai voltar. Exato, exato. Se isso for a da vontade dele, né, que vai ser maravilhoso. Mas uma coisa que eu aprendi é que o Pai Celestial, ele cuida da gente, né? Acho que aqui nas Escrituras a gente vê muito sobre isso, que o Pai Celestial conhece das nossas dificuldades, ele conhece das nossas... ele conhece realmente os detalhes da nossa vida. E uma coisa que eu aprendi logo no começo, que inclusive na época foi o meu chefe no meu trabalho com a igreja, ele falou assim para mim, isso que você está passando tem a ver com o que vai mudar em você. Não tem a ver com seu marido. Não tem a ver com ninguém a não ser você. Como que isso você vai deixar que isso mude na sua vida? E foi justamente isso que eu carrego comigo sempre. Como que eu vou deixar que o Pai Celestial muda o meu testemunho, né? Como que isso pode me transformar porque eu passei por isso.
E não por o que eu fiz para merecer isso. Eu acho que é muito importante as pessoas lembrarem isso também. Porque não tem nada que você fez que causou isso, né? Não tem nada a ver. Mas o que eu posso aprender com essa aprovação? Mas também, para não alongar demais, mas assim, eu tenho muita fé de que o Pai Celestial, ele vai cuidar do depois. Ele vai cuidar da minha família, porque pode vir aquelas dúvidas de falar assim, mas o que vai acontecer com a minha família eterna? O que acontece no próximo mundo que eu acredito, mas ele não acredita mais, né? Mas eu sei que tudo vai ser feito, o que vai, tudo o Senhor vai fazer com que é da forma correta, né? O Senhor vai tomar conta de todas essas partes para que eu não preciso me preocupar. Eu estou fazendo a minha parte aqui, eu estou cumprindo com o meu papel, continuando com o meu testemunho. E eu deixo nas mãos do Senhor. Ele toma conta. Eu acho que isso exige muita sabedoria da sua parte de fazer isso, né? E até do próximo tópico aqui, que é o 90-24, que é o que você tem feito e o que tem acontecido na sua vida, se você me permite assim. Sim, você concorda, né? Fala assim: buscai diligentemente, orai sempre e sede crentes, e todas as coisas contribuirão para o vosso bem, se andardes retamente e vos lembrardes do convênio que fizestes uns com os outros. Né? E esse até, né, todas as coisas estão contribuindo para o bem, né? Quando a gente persevera mesmo em meio a essa aprovação, que eu imagino que é uma aprovação que muitas pessoas talvez podem estar passando também com algum membro da família que está com a fé fraca, mas você está perseverando, você está lembrando dos seus convênios, né? Eu acho que isso, né, como você falou, depois o Senhor até resgata lá teu marido. Ele tem um plano, ele tem um plano. Eu acredito fortemente de que o Senhor não vai deixar nenhum dos filhos dele para trás. Não. Seja qual for esse plano, mas ele não vai deixar nenhum dos filhos dele para trás. E eu sempre pensei, eu vou fazer a minha parte no convênio, eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer, também para minha salvação, né? E sempre confiando de que o Pai Celestial vai tomar conta do restante. E sempre com os padrões elevados também, que a gente tem falado aqui, né? Que você falou de levar as tuas filhas, de você estar lá, de você até trazer ele para te ajudar, né? Nessas coisinhas. E ele aceitar também. Né? Ele acredita que muitos dos ensinamentos que ele cresceu por conta de estar na igreja com os pais dele também, contribuíram para o moral que ele tem hoje, né? Para o caráter. Então ele vê que é um bom caminho para que elas também sejam crescidas nesse ambiente. Então eu me sinto bem abençoada nesse sentido. Com certeza. Que legal. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar conosco, né? Tenho certeza que já me veio muitas coisas na minha cabeça, então eu sou muito grata, porque para mim eu já recebi várias coisas aqui. Eu tenho certeza que quem está assistindo também, né? Já fortaleceu muito o meu testemunho de que realmente essa é a Igreja de Jesus Cristo e que nós precisamos ser amorosos com o nosso próximo, né? E eu amei o que você falou, cada um está na sua caminhada, na jornada da fé ali, né? Na sua caminhada da fé. E eu acredito muito nisso também. Obrigada. Então, vamos lá. E aí, a gente continuando, então, aqui o estudo, né? O 91 vai falar sobre como o Espírito manifesta a verdade, como é importante para a gente conseguir continuar, talvez ter essa força, né? Fala assim, todos encontramos mensagens que contêm muitas coisas que são verdadeiras e muitas que não são verdadeiras. E aí, fala para a gente encontrar um conselho aqui em 91, vamos ler, então, do 1 ao 2, para a gente saber qual que é... Ele está falando dos apócrifos, né? Contexto de divertimento. Isso. Você quer dar um contexto histórico? Sim, nessa época, Joseph, ele foi dado para ele traduzir Novo Testamento, Velho Testamento, e aí ele falou, mas tem esse meio termo aqui que não foi traduzido. São 450 anos, né? São 450 anos de algumas histórias, só que foram traduzidas, podia ter algumas verdades ou não, então, e aí é legal que o Senhor, ele dá uma instrução aqui. Né, que são os apócrifos. Existe os... que em inglês eles fazem essa distinção. Tem os apócrifos, que... Tá certo, apócrifos. Tá falando certo. Não, mas em inglês Em inglês é
Apócrifos e tem The Apócrifos do feminino. Que tem masculino e feminino. E a forma masculino é geral, que são escritos, textos, que não se sabe a origem, não sabe certamente a tradução, não sabe exatamente se veio por revelação, a origem, tudo. E aí ele fala em referência a esse apócrifa, em inglês. Então, no versículo 1 ele fala: em verdade, assim vos diz o Senhor, com referência aos apócrifos. Há muitas coisas neles que são verdadeiras e estão, na maior parte, traduzidas corretamente. Mas há também muitas coisas neles que não são verdadeiras, que são acréscimos feitos pelas mãos dos homens. E eu gosto que ele fala não é necessário traduzir. Aí no 4 ele fala: porque aquele que os ler, que compreenda, pois o Espírito manifesta a verdade, e aquele que for iluminado pelo Espírito se beneficiará com eles. Então, se você ler, sentir o Espírito, for algo bom, você vai se beneficiar com isso, não é ruim. E aquele que não receber pelo Espírito não será beneficiado, portanto, não é necessário que seja traduzido. Então, se você não sentir nada, só vai ser alguma coisa que você leu, e tudo bem. Então, eu achei interessante isso que o Senhor falou, né? Que se você estiver com o Espírito, o Senhor vai te ensinar, né? E assim, pelas Escrituras, por tudo que a gente lê, se a gente estiver com os olhos fitos no Senhor, né, as Escrituras, a gente vai conseguir receber muito mais pelo Espírito do que só pela leitura, né? E a gente tem que tomar esse cuidado do que a gente lê e saber o que se realmente é aquilo que o Senhor quer para nós, né? Porque se as fontes são verdadeiras. Se as fontes são verdadeiras. Mas se a gente clica ali no Apócrifos, né, para quem está com o aplicativo, fala livros sagrados do povo judeu não incluídos na Bíblia hebraica, mas conservado nas Bíblias de algumas igrejas cristãs. Esses livros geralmente são valiosos no sentido de ligar o Velho e o Novo Testamento, sendo considerados pela igreja como leitura proveitosa. Os livros apócrifos estão na maior parte traduzidos corretamente, mas contêm acréscimos incorretos, que é o que a gente viu aqui no 91, do 1 ao 3. E os livros apócrifos são de proveito aos que forem iluminados pelo Espírito, que está no 91, do 4 ao 6. Que é o que eu li, que é o que você leu, né? E é interessante que para os judeus, né, eles não tomaram esses apócrifos como escritura, mas meio que dá início ao Hanukkah, né, que é o Natal deles, a tradição deles. Meio que veio por conta dos apócrifos aí, mas eles não tomam isso como escritura. Então, achei interessante essa questão da história. Eu conheço pouco do judaísmo, mas são nossas raízes, né? Principalmente nós que viemos de Portugal, Espanha, nossa família antepassada, vieram um pouco dos judeus ali, né? Os oliveiras. Então, meu tio sempre traz alguns detalhes, algumas curiosidades sobre os judeus, que ele tem muito amor por eles, né? Eu sinto esse amor também, que eles trazem uma história gigante para a nossa cultura hoje em dia, né? Perfeito. Então, aí, só para pincelar, então, para a gente fechar o nosso estudo com 92, essa revelação, ela está instruindo Frederick Williams, né? Que ele tinha pouco tempo, ele era conselheiro de Joseph, e ele falou em respeito à firma unida aqui, né? E aí ele deu um mandamento referente àquela firma unida que eles tinham. E aí são só dois, a ordem unida, né? Aqui no cabeçalho fala firma unida. Que mudou para a ordem. E mudou para a ordem unida. E aí no versículo 1 e 2, né? Só tem 2 versículos, e aí ele fala... Em verdade, assim diz o Senhor: dou a ordem unida, organizada conforme o mandamento previamente dado, uma revelação e mandamento com referência ao meu servo Frederick G. Williams, de que eu recebais na ordem. O que eu digo a um, digo a todos. Também te digo, meu servo Frederick, serás um membro ativo nessa ordem, e se fores fiel na obediência a todos os mandamentos anteriores, será abençoado para sempre. Eu gosto de ler isso também como, não só para que ele fala, né? O que digo a um, digo a todos. Mas essa questão de ser um membro ativo nessa ordem, de não ser passivos, né? Nós, principalmente sim, com todo esse estudo que a gente teve, né? Palavra de sabedoria, de sermos ativos, de estar constantemente procurando o que é bom para nós. Às vezes o consumo da carne elevado já fala na própria palavra de sabedoria, não é correto. Às vezes o glúten não nos faz bem. E de estarmos cada vez mais nos elevando, né? E também na igreja, né? Tem muitos estudos, né? Hoje em dia, acho que tem muito tipo de... Em relação... A gente, né, voltou para essa questão, mas
de dieta, né? Às vezes a carne em moderação, porque você está comendo grão, mas será que só a carne também? Então, tem coisas que, assim, são os tesouros ocultos que cada um tem que pesquisar para si. E a gente tem que confiar no pesquisar, Senhor, porque Confiar no Senhor. vai sair um artigo falando que café é maravilhoso, é muito bom pra isso e aquilo. Daqui a pouco sai um artigo falando que ele não é bom pra isso e pra aquilo. Vai sempre mudar, a gente O tem que ovo confiar era no bom, Senhor. depois ficou ruim. Exato. Era bom de novo. E assim vai, exato. E eu acho que é importante, de tudo isso que a gente falou hoje, né? Eu acho que para mim o que mais o que mais ficou para mim é a questão de nós nos preocuparmos conosco e não com a fé dos outros e não com aonde eles estão, mas é realmente buscarmos nos elevar, de sermos ativos no Evangelho, fazermos a nossa parte, servir, ir ao templo, buscar tornar nosso corpo um templo, não nos importar com como o outro está, não julgarmos, né, não usarmos às vezes para intimar alguém. Isso é sabedoria também, é o que a gente fala, o que a gente se expressa, a nossa reação. Tudo é sabedoria, né? De cuidarmos de nós. Cuidarmos de nós e esperar a promessa também, né? A promessa vai ser tudo isso também. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Beca, por estar aqui com a gente. A gente adorou. Muito obrigada Muito por compartilhar obrigada por me receber aqui, foi o ótimo. seu testemunho, suas palavras. Acho que foi muito forte, né? Acho que realmente exige muita sabedoria e muito amor para compartilhar a sua vida pessoal e estar disposta a ajudar as pessoas. Então, muito obrigada, que você continue sendo essa luz para sua família, para suas filhas e para o maridão e para todo mundo aí que está Pegando aqui a luz de vocês. Eu falo isso aqui, ó, rubbing shoulders. Obrigada, meninas. E que assunto importante. Obrigada por você aí que está aí em casa, nos assistindo aqui até agora, nos acompanhando. Nós falamos aqui de coisas tão especiais, né, mas que o Senhor vai falar no teu coração, né, que você possa ler a Doutrina e Convênios 89, que é algo tão, tão forte, tão atual para as nossas vidas, que a gente possa realmente, né, saber tudo o que a gente precisa. Não é fácil, né, tá 100% dormindo cedo, acordando cedo, às vezes a rotina com criança pequena é diferente, mas o Senhor, Ele é misericordioso, né, Ele está atento a cada detalhe das nossas vidas e Ele vai continuando, né, dando-nos a revelação que a gente precisa. Por isso é muito importante a gente ter o Espírito sempre para nos guiar. E que você tenha uma semana abençoada, né, que nessa semana você pense mais sobre as coisas que você precisa fazer, né, em relação à palavra de sabedoria, coisas que vão te ajudar a elevar o teu padrão, a elevar a tua alma. E o que a gente falou aqui, né, que a alma é o corpo e o espírito, eles estão intimamente ligados, né? Quando a gente recebe essa verdade no nosso coração, a gente vai se esforçar para fazer o que o Senhor quer que a gente faça, né? Que a nossa alma seja pura, que possa receber o Espírito do Senhor. Boa semana para vocês. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.